servo, em nome do Senhor Jesus. Passa a palavra ao nosso irmão presbítero Josivaldo. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, é um prazer estar aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que o nosso Deus continue dando graça e vitória para cada um de nós. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela confiança do ministério, ter nos confiado esta tão grande responsabilidade. Desde já, eu gostaria que também você abrisse a sua Bíblia na sua casa, no Salmo 128, todos juntos vamos ler esse Salmo. O Salmo 128 só tem 6 versículos. Salmo 128, ele fala que aquele que teme a Deus, ele é abençoado em toda a família. Amém? Salmo 128, do 1 ao 6. Eu leio e vocês nos acompanhem. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta das oliveiras ao redor da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Eu gostaria de só frisar essa primeira parte aqui que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ótimo. Todo mundo fala, eu temo a Deus. Tá bom. Mas só que a segunda parte diz: e ande nos seus caminhos. Uma coisa é temer a Deus e a outra coisa é andar nos caminhos do Senhor. Amém? Eu sei que foi proposto para mim esse tema, né? Na verdade, não foi proposto. Eu que escolhi esse tema, senti da parte de Deus de trazer essa temática aqui sobre a economia doméstica, né? Então, meus irmãos, eu gostaria de, desde já, ter um pouco de conhecimento nessa questão, que faz bastante tempo. Já ministrei essa palestra em algumas igrejas também. Lógico que não desse jeito, a gente sempre estuda, a gente sempre vai melhorando. Mas eu vou trazer atual, isso em 2019, no finalzinho de 2019, 63% da população brasileira estão em dívida. Então é uma expressividade muito grande. 63,2% da população estão em dívida. E 40,4% estão com as suas contas atrasadas. Uma coisa é você ter dívida para pagar, beleza. 63, então é muita coisa, 63,2. E a outra coisa é 40,4% estão com as suas contas atrasadas sem condições de pagar. Eu falo para você que não trazendo aqui uma histeria, mas trazendo um reforço, né? Um alerta para você. Tudo vai dar certo. Tudo indica que depois dessa situação, que tudo vai ficar bem, pode piorar esse quadro, mas a gente vai trabalhar em cima dessas postagens, dessas situação. Eu faço uma pergunta, geralmente faço essa pergunta: o dinheiro é vida? Muitas pessoas falam, mas o que você está arrumando? O dinheiro é vida? Eu estudei bastante esse assunto, porque teve gente que chegou para mim e falou assim: olha, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E eu não acho esse versículo, eu já procurei em toda a Bíblia, não achei. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então há uma grande diferença. Eu não vou aqui falar que temos que ter dinheiro, não é dessa forma. Então, nesta situação eu pergunto: o dinheiro é vida ou não? Eu sou capaz de falar para você, você pode me refutar, não tem problema. A coisa mais natural é você falar: eu discordo de você, isso é natural, né? Mas por que eu falo que o dinheiro é vida? O dinheiro não é a vida é Cristo, mas o dinheiro, ele é vida, o dinheiro é saúde. O dinheiro, porque você gasta a sua vida trabalhando todos os dias, sim ou não? Você gasta a sua mente à medida que você tem dívida, sim ou não?
E muitas das vezes, para sair da dívida, por causa do dinheiro, você entra em depressão, você entra em síndrome do pânico, você tem ataque do pânico. E desde já, meus irmãos e todos que nos ouvem, nos assistem, eu quero deixar uma coisa aqui bem claro. Isso aqui é estudo. Diz que a administração financeira no lar está em segundo lugar que mais separa casal. A maior perde só para a traição. É a administração financeira no lar. Então isso é uma tragédia. Então nós vamos tentar lutar. Outra coisa, este assunto não é legal. Muita gente fala, não gosta nem de ouvir este assunto. Tem gente que fala, não estou nem aí, não ligo. Mas vive uma vida de promiscuidade, uma vida de vexame, uma vida de vergonha. E às vezes não é questão de ganhar pouco, não é isso. A gente vai discorrer aqui mais para frente. Eu costumo falar que nós devemos ser o senhor do dinheiro, porque uma coisa é, tem servo do dinheiro e escravo do dinheiro. Mas a Bíblia nos dá um direito de nós ensinarmos que nós temos que ser o senhor do dinheiro. Aí eu estava dando uma palestra em um determinado lugar, em outra cidade, e a pessoa falou, mas como você separa o servo do dinheiro para o escravo do dinheiro? Separa, é simples. A Bíblia nos dá um direito, lendo o livro de Provérbios, nós temos que ser senhor do dinheiro. Eu vou gastar o dinheiro na hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, no tempo certo. O servo do dinheiro é aquela pessoa que não pode ver R$1 na mão. Ele já sai, pega R$100, o que eu vou fazer? E enquanto ele não gastar esse dinheiro, ele não fica tranquilo. Então, esse é o verdadeiro servo do dinheiro. E o escravo do dinheiro é aquele que não gasta um centavo. Ele passa necessidade, ele passa vexame, ele passa fome, ele não se alimenta direito para guardar. Ele guarda, ele guarda, ele guarda. Isso é escravo do dinheiro. Então nós, nesta noite, vamos aprender que nós temos que ser senhor do dinheiro. Amém? As meninas, as mulheres, as irmãs não gostam muito deste assunto de falar que a primeira coisa que quando a gente vai falar em administração financeira no lar é, antes de a gente fazer uma compra de roupa, principalmente as mulheres, né, a gente tem que verificar primeiro se há necessidade de comprar aquela roupa, se há necessidade de comprar aquele sapato, se há necessidade de comprar aquela blusa, tá? E a maioria das pessoas não faz isso, não faz. Porque muitas das vezes, eu dando esse estudo, e uma pessoa falou realmente, ela foi numa loja comprar um sapato, e ouviu esse estudo, eu dando essa palestra, e ela falou, vou fazer aquilo. Entrou no seu quarto e começou a olhar. Segundo ela, um depoimento, lógico, não vou falar, mas ela falou que tinha 18 pares de sapato que nunca tinha sido usado. São pessoas que não são ricas, vivem uma vida tranquila, mas 18 pares de sapato que nunca foi usado. Gente, é muito sério, é muito sério. Então, verifique se há necessidade, tá? Verifique se há necessidade. Eu acho muito interessante, quem já estudou bastante o livro de Provérbios, Davi, Salomão, filho de Davi, no último capítulo de Provérbios, no capítulo 30, eu achei muito interessante um assessor de Salomão, chamado Diagu. Eu acho lindo. Um cidadão extremamente inteligente, mas ele fala assim, olha, Deus, ele olha para o céu. Cara, ele é escritor que eu creio que foi ele que escreveu o capítulo 30 do Provérbios. Ele olha para o céu e fala, olha, eu faço 2 pedidos, ó Deus. Eu quero antes da minha morte. Aí ele faz, nos seus pedidos, o primeiro pedido foi de uma vida íntegra, livre de falsidade e uma vida livre de vaidade. Me livra da falsidade e me livra da vaidade. O segundo pedido, ele falou, Deus, nunca me deixa eu ser rico. Eu não quero ser rico. Também, Deus, nunca me deixa eu ser pobre e miserável. Eu não quero ser pobre e nem quero ser rico. Eu estou lutando com meus conhecimentos, mas eu quero a tua ajuda para ter uma vida equilibrada. Aí eu comecei a estudar, mas gente, que coisa, muito bonito. O cara já era extremamente inteligente, mas aí ele fala lá para o verso 9 em diante, ele fala assim, olha, Deus, e ele vai e explica. Ele fala, sabe por quê, Deus? Porque se eu for rico, eu sou rico, eu posso falar. Para que eu preciso de ti, Deus? Eu sou um cara rico, eu sou um homem rico. Então não me dê riqueza, porque eu sempre preciso do Senhor. Ele falou também, Senhor, não me dá pobreza. Eu quero administrar.
Eu quero ter inteligência para administrar, porque se eu ser pobre, muito pobre demais, eu posso falar, eu roubei o meu irmão, eu vou roubar as pessoas e falar, eu roubei porque o Senhor não me ajudou. Então Agur, ele fala, não me dê riqueza, nem me dê pobreza, mas eu quero uma vida íntegra, uma vida tranquila, uma vida financeira equilibrada diante de ti. Aí eu vejo um cara extremamente inteligente, ele escreve esse último capítulo aqui, né, do Provérbios, e eu veja bem, uma pessoa com uma inteligência, uma filosofia tão interessante, mas tendo Deus como senhorio da sua vida, né? A nossa vida financeira está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, e no versos 32 e o 33, que diz que a nossa vida financeira não deve servir de escândalo para a sociedade. E é isso que, me perdoem, muitas das vezes acontece, isso é dentro da igreja, isso é onde for, mas a Bíblia deixa bem claro que a igreja não tem nada a ver com a tua vida financeira, que deixa bem claro, a nossa vida financeira não deve servir de escândalo, nem para a sociedade, nem para o judeu, nem para o que está aqui dentro, nem para o que está de fora. Temos que ser exemplo, tá bom? Pode ler lá, 1 Coríntios 10, 32 e 33. O planejamento do orçamento familiar produz tranquilidade financeira. Também está Provérbios 21 e 5. Eu não vou ler todas as referências, porque a gente tem uns assuntos bem interessantes aqui para frente. Lógico que todos são interessantes, né? Meus irmãos, eu achei também muito interessante que a questão de desperdiçar alimento. Olha, na minha casa, lógico que eu não posso aqui falar de mim, mas é uma coisa que eu luto, não desperdiço alimento, porque tem gente precisando, tá? Tem muita gente. Aí eu comecei a ler Mateus capítulo 14, o versículo 20. Eu comecei a estudar isso aí, irmão Carlos. Eu falei, peraí, ali, o pessoal estava passando por uma situação, não tinha comida para todo mundo, tinha o quê? 5 pães e 2 peixes, né? Olha, o provedor estava ali. Jesus foi, fez uma oração, teve a multiplicação e todos comeram. Mas eu lendo essa história, eu achei lindo. Eu falei, mais um motivo para nós não desperdiçar alimento. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos. Juntaram, peraí, vamos guardar para mais tarde. Peraí, o provedor estava ali junto com eles. Mas eles juntaram e guardaram 12 cestos de pedaço. Não devemos, irmãos, isso aqui dá para discorrer meia hora, mas eu não vou, só para vocês tomar um gostinho. Não devemos desperdiçar alimento, tá bom? Administrando o seu dinheiro com sabedoria. Veja bem, dinheiro é difícil de mexer com dinheiro. É muito difícil, não vou dizer que seja fácil, né? Vamos lá. A mordomia das finanças é de responsabilidade só do esposo. É só do esposo. É isso? É só da esposa, é isso? De jeito nenhum. A mordomia das finanças é de responsabilidade de todos os membros da família. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que a maioria dos jovens, ganhando aquele dinheirinho, ele às vezes não prospera? Por quê? Porque muitas das vezes o jovem, ele não sabe que ele tem que comprar fazer uma despesa, comprar um arroz, comprar uma carne. Não, ele não está nem aí. Ele ganha aquele dinheirinho, vai gastando e não está nem aí, não liga com isso. Aí quando o jovem casa, é para os meninos aqui casar o mais rápido possível, quando o jovem casa, ganhando aquele mesmo dinheiro, ele começa a prosperar. Ele começa a prosperar, ele compra o carrinho, ele compra a casa, e os dois, é porque ganhou muito dinheiro? Não, é por causa da administração. A administração depende de todos os membros da família. Então o jovem começa a ver as coisas de uma maneira diferente que não via antes. Tá bom? Cuidar das finanças é a nossa obrigação. Veja bem, isto é seríssimo. Cuidar das finanças é a nossa obrigação. Eu lembro-me muito bem, meus irmãos, que lá em Gênesis, no capítulo 41 e no verso 38, quando José foi, olha, veja bem, quando José foi vendido como escravo lá para o Egito, né? Ele começou a interpretar sonho, né? Ele interpretou algum sonho do padeiro, do copeiro, e interpretou também um sonho ele interpretou um sonho de Faraó. Então o que acontece? Ele chega e fala dos 7 anos de fome, né? E os 7 anos de bonança e os 7 anos de fome, que foi as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as 7 espigas gordas e as 7 espigas magras.
eu tiro uma lição extraordinária disso aqui, sobre a provisão. Aí ele chega e aconselha a Faraó. Ele disse o quê? Eu te aconselho que você pegue um homem que sabe trabalhar com provisão, porque aqui vai ter 7 anos de muita fartura. Mas depois desses 7 anos de fartura, vai vir 7 anos de miséria, 7 anos de fome, 7 anos de dificuldades. Meu irmão, às vezes, quando a gente fala de administração financeira no lar, quando a gente fala de economia doméstica, as pessoas, o que é isso? Não, ele trouxe o seu ensinamento e disse a Faraó, o seu servo. Aí primeiro ele explicou, olha, você tem que arrumar alguém que saiba trabalhar com provisão, porque vai vir a fartura, mas na frente vai vir a miséria. Faraó chega e falou, acharíamos uma pessoa como este? Que é um espírito de sabedoria e sabe trabalhar com a provisão? E colocou José ali para ser o governador do Egito. Entendemos aqui, meus irmãos, que não devemos comer tudo que nós ganhamos. Aqui nos traz uma lição que nós não devemos comer tudo que ganhamos. Porque às vezes, meu caro, a gente ganha aqui, eu vou gastar, o mês que vem eu estou empregado, o mês que vem eu ganho de novo. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Aprendemos, ele trouxe uma grande lição. Nós não devemos gastar tudo que ganhamos. Né? Voltando aqui, eu começo a falar sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito é coisa terrível. Eu não tenho cartão, mas... Gente, não é que eu não tenha controle de usar um cartão de crédito. É isso. Eu tenho condições até de usar um cartão de crédito, mas eu prefiro que não. Porque o cartão de crédito, meus irmãos, é o seguinte... No cartão de crédito, irmão Carlos, raramente você vê alguém fazer uma compra de 5 mil reais. Você não vê. Geralmente, o que é? Peraí, eu vou comprar uma moto, 5 mil reais. Peraí, vou fazer um financiamento, é um projeto, é um negócio bem arquitetado. O cartão de crédito é aquele negócio que está eu e meu menino em casa, ele olha lá na internet. Aqui, mãe, empresta o seu cartão aí, mãe. O Eric, Deus te abençoe, filho. É simples, e às vezes até a gente compra, né? Agora compra uma coisinha hoje, compra uma coisinha amanhã, compra outra. Muita gente passa por dificuldade por não saber usar o cartão de crédito. Aí é que eu digo, porque a gente não tropeça em pedras grandes não, é na pequenininha. É um perigo. Aí vem lá escrito, eu conversei com a administradora de cartão para ter uma base sobre isso. Aí vem lá, pague R$1.000, ele comprou, gastou R$1.000 no cartão, um lanche aqui, um negocinho aqui, é muita coisa, né? O jovem gosta, né? É legal, comprar é bom, né? Aí quando chega R$1.000 no cartão, por exemplo, aí vem lá, R$1.000? Eu ganhei R$2.000, R$1.000, pague o mínimo do cartão. Eu conversei com uma administradora de cartão, eu falei que eu estava desenvolvendo um trabalho a respeito deste assunto, ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não vou falar de onde foi, mas eu vou ter que explicar para vocês. Ele falou, olha, tudo que a gente quer é que ele pague o mínimo do cartão. Por quê? Se ele pagar a conta, a gente não pode fazer nada, ele pagou o total. Mas se ele pagar só os 70% lá, os 30% e deixar o resto, a gente é respaldado por lei para cobrar juro, correção monetária e enfiar a faca mesmo. É tudo isso que a gente quer. Gente, é sério, é seríssimo. Um certo dia, eu tenho um prazer de falar, um certo dia, mandaram uma conta de cartão, foi por isso que nunca mais usei cartão. E eu cheguei no gerente de um determinado banco aí e falou, olha, eu não estou usando, por que você mandou isso para mim? Eu sou correto com as minhas coisas. Ele falou, Josivaldo, eu vou falar porque eu tenho amigo. Uma pessoa, um cliente como você não tem valor para o banco. Falou para mim. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não tem. O cliente que tem valor para o banco é aqueles que compram e não pagam e atrasam, porque a gente tem a lei do nosso lado para cobrar juro, correção monetária. Eu falei, você está certinho. Fechei a conta até hoje. Nunca mais. Entendeu mesmo? É coisa séria. Não pague o mínimo do cartão. Lute e pague o total. Não entra nessa não. Entendeu? Outra coisa que eu acho muito interessante, que eu pego muita gente. Eu fiz um curso há muitos anos atrás. E eu aprendi isso eu trazendo para o resto da minha vida. E eu ensino meus amigos, ensino onde eu estou. Por exemplo, a maioria dos brasileiros não tem esse costume. A maioria não tem esse costume. Às vezes você fala assim,
mas eu não ganho nada, eu ganho muito pouco. Mas o que tem que se fazer? Somar, chega em janeiro, soma todo o dinheiro que você ganhou durante o ano. A maioria dos brasileiros, foi estatística, que 85% não faz essa soma. Janeiro senta e fala, eu ganhei durante o ano, teve 13 salários, porque 12 salários mais o 13º, eu ganhei X. Eu só digo um exemplo aqui para você, faça essa conta na tua casa, quanto que entra de dinheiro na tua casa durante um ano. Depois você baixa o narizinho, baixa o queixinho e saiba que você não está sabendo administrar. Por quê? Vamos fazer uma conta simples. Dentro de uma casa entrando 2 salários mínimos. Então, eu fiz a conta rapidinho aqui, 2 salários mínimos. 13 vezes 1.045 vai dar um total de 13.585. Vezes 2, 27.170. Gente, 2 salários. Quantas casas passando por dificuldade, briga, que eu digo isso porque a gente acaba ajudando as pessoas, briga e ganhando 5, 6 salários mínimos dentro da casa. Faz a conta. É simples a conta. Aí eu estou falando de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Você chega em janeiro, bom, o que você tem que fazer? Senta, bom, nós ganhamos aqui, ou eu sozinho, ganhei 27 mil reais. Beleza. Eu comprei isso, gastei isso, comprei essa bicicleta, comprei essa moto, e vai somando. Você nunca vai chegar em 27 mil, você não vai provar isso. Mas você tem que provar 70%. 30% foi um lanche, foi alguma coisa que você não vai conseguir. Mas a maioria só consegue provar 40%, 60%, ele não sabe o que fez. Isso é fato. Agora faz essa soma de uma família que ganha aí uns 6 salários mínimos e depois não tem nada. É a administração financeira que não tem. Eu estava dando uma palestra deste assunto e falando, olha, Deus não tem nada a ver com a administração financeira de ninguém. A pessoa falou, o que é isso, irmão? Eu falei, não tem. Você pode ralar o joelho no chão, tirar sangue do joelho. Se você não administrar, Deus não tem nada a ver com a tua vida. Se você ganhar 2, gente, o correto é, você tem que gastar o máximo 80% do teu salário. Mas o correto é 70%. 30% tem que ser guardado. Mas tem gente que nem falta 15 dias para receber o salário, Leandro. Falta 15 dias, aí ele já fez conta de tudo, já está gastando do outro mês. Gente, isso é suicídio. Né? Você vai se suicidar. Outra coisa aqui, então faça isso, some esse salário. Eu vou falar aqui porque, não sei, eu creio que não, foi num trabalho, não foi numa igreja, foi num outro lugar que eu estava dando uma palestra e um casal de jovem me procurou. Ele chorou, porque ele falou, meu irmão, eu e a minha esposa, ele chorou, eu e a minha esposa ganhei em torno de 12 mil por mês, de 10 a 12 mil. Então, rapidinho a gente fez uma conta ali, ele ganhava quase 140 mil, faça as suas contas aí. Ele falou, nunca viajei com a minha esposa, eu não tenho um carro, eu não tenho nada. E só vivo em briga com a minha esposa. Eu falei, então, meu irmão, você está na hora de você ser homem. Porque tem gente que ganha 2 salários, 1 salário mínimo e vive tranquilo. O que é prosperidade? Prosperidade não é ter a conta gorda, carros novos, não. Prosperidade é uma vida tranquila. Isso que é prosperidade. Tá bom? Vamos sair um pouco desse assunto aqui e vamos falar de mercado, né? Que como a administração financeira no lar, então vamos falar de mercado. Gente, eu sou totalmente contra, respeito, mas eu sou contra as pessoas que... Eu, como psicólogo, a gente estuda essa questão. A gente nunca deve ir para o mercado com fome. Eu falo, meus meninos, eles têm né? Minha esposa é uma benção. Um abraço, meu amor. A minha esposa, eu sempre, quando eu tinha minhas crianças pequenas, minhas crianças nunca deu trabalho no mercado. Porque eu fazia um suquinho, uma bolachinha, dava para ele e ia para o mercado. Ninguém nunca... Não. Porque isso é psicologia do consumo. Você vai para o mercado com fome, principalmente nós, homens. Agora está na hora de judiar de nós homens. A gente vai para o mercado com fome, vai comprar um açúcar. A gente vê lá aquele cheiro gostoso de pizza, aqueles queijão assim, um frango assado. Gente, daqui a pouco a gente vem com um monte de coisa desnecessária, que não foi aquilo que você foi comprar. Então eu aconselho, não vai para o mercado com fome não. Come primeiro, porque você compra coisa desnecessária. Tá? E isso vai pesar no teu bolso. Tá bom? Outra coisa, sempre leve a lista. Geralmente, eu faço despesa. Eu não levo lista, mas é legal levar a lista. Leva a lista do que vai comprar. Tá? É muito sério isso. Leve sempre a lista.
Outra coisa, perdão os donos de padaria. Eu estou falando de administração financeira no lar. Enquanto às vezes a gente dá risada, tem pessoas que choram procurando ajuda. E são pessoas amigos que estão do nosso lado. E você nem sabe que está do teu lado, conversa com você e você não sabe. Que chora. Fala, eu estou vivendo uma vida de miséria. Por falta de administração. Aí eu vou falar uma coisa de padaria, nada contra os meus amigos que têm padaria. Por exemplo, fazer uma conta rápida aqui. Evite de ir à padaria todos os dias. Agora, você tem dinheiro? Gasta mesmo, gasta. Mas se a gente não tem, eu não tenho. Então a gente vai gastar o que não tem? Então, um exemplo. Evite de ir à padaria todos os dias. Vamos fazer um cálculozinho simples? Você gastando R$5 por dia na padaria. R$5. Quando chegar durante o mês, 30 dias, vai dar o quê? R$150. Né? R$150 no mês. Quando chegar no final do ano, vai dar o quê? R$1.800 de pão. Faz um pãozinho em casa. Economiza. Isso é gastando R$5 por dia. Imagina você gastando 10 por dia, vai dar R$3.600 de pão na padaria. Gente, é sério. É sério. O final do ano está chegando. Vai te pegar. Entende? Eu não estou dizendo para você ser miserável. Não é isso que eu estou falando aqui. Tá bom? Outra coisa. Tá bom? Vamos pular da padaria, senão meus amigos da padaria vão ficar bravos comigo. Não faça despesa. Eu também sou um pouco radical com isso, presbítero Lucas. Nós não devemos fazer despesa para pagar 40, 50, 60 dias. Não devemos. Será que a casa dos meus irmãos, a casa de vocês é diferente da minha? Não é possível. Porque geralmente com 30, 25 dias já está acabando tudo. Aí a pessoa lá passa o checão, 60 dias. Você comeu, aquilo vai montuando. Aquilo vai virando aquela bola de neve. Você não sai disso. Então o correto é você comprar 30 dias, é 30 dias. Se esforça, faz o que você pode e o que não pode. Você nunca deve fazer despesa para pagar com 30, 40, 50, 60 dias. Vou falar uma coisa para vocês aqui que eu gosto de falar. Esses dias para trás, uma pessoa me procurou, uma amiga minha, né, me procurou, e ela estava falando, 3 pessoas na casa, que estava gastando R$400 de água. Eu falei, porque você é muito rica. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que não adianta você ficar dando cesta básica, dando dinheiro, não adianta, você não ajuda essa pessoa. Você não ajuda. Porque você dá hoje, dá o mês que vem, quando chega no 4º mês, você não pode dar, ela chega, cadê minha cesta? Você não está ajudando essa pessoa. Se for possível, tem que até tirar, porque a gente tem que ensinar as pessoas. E eu cheguei nessa pessoa e falei, claro, você é uma pessoa muito rica. Você está gastando R$6.000 de água no ano? O que você está arrumando? Agora, o governo tem culpa nisso, o prefeito tem culpa nisso, a culpa é tua. É simples. Tem gente que chega, conta de energia, gasta R$600, R$700 de conta de energia, faz o cálculo durante o ano, que você vai ver a diferença. Faz o cálculo, soma. Então, a taxa hoje de água aqui no estado de São Paulo, pelo menos uns 4 meses atrás, que foi o último levantamento que eu fiz, era 10 metros cúbicos, que seria 10 caixas de água de 1.000 litros. 20 caixas de água de 500 litros. Mas tem gente que gasta 100.000 litros de água. Um casal. É sério, gente. Chegar no final do ano é onde vai te dar o tombo. Então você fica trabalhando, jogando dinheiro fora, no saco furado. Tá bom? Conta de energia, troca as lâmpadas, coloca as lâmpadas. É um pouquinho caro, de LED, né? Nosso arquiteto aqui sabe tudo como é que funciona isso. Então veja bem, como resolver os problemas financeiros do lar? Gente, tem que se falar deste assunto. Olha, veja bem, os meninos aqui, tem alguns da técnica aqui que vão casar logo, logo, se Deus quiser. É gostoso, vocês não sabem o que estão perdendo. Vamos lá. Ao se casarem, 2 pessoas trazem para a vida comum conceito diverso acerca do dinheiro. Conceito que reflete o modo como foram educados, que queira, quer não. São influenciados pelas atitudes dos pais. Se o sistema de valores de 2 famílias tiverem sido parecido, não há tanto conflito aí. Agora imagina, irmão Maico, você logo casa, né? Então o profeta diz, mas casa mesmo, tem que casar. O que acontece? A gente é um bom administrador. O teu pai ensinou direitinho, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Aí a menina vai, é totalmente o contrário. Eu gasto tudo que ganho. Começa conflitos. Há conflitos aí.
Então, quando os dois foram educados, vamos economizar, vamos ajuntar, vamos tranquilo, vamos viver tranquilo, isso sim, aí não há muito problema. Mas para que problemas não venham prejudicar a vida conjugal e familiar, é necessário que a boa administração financeira do lar seja de responsabilidade tanto do marido como da esposa. Os dois devem assumir as responsabilidades presente e futura, né? E planejarem com absolutamente sinceridade quando dispor e o quanto vai gastar e como gastar. O orçamento doméstico resolve os problemas. Eu quero falar só alguns pontos aqui rapidinho, elaborando as prioridades. Veja bem, o dinheiro somente será uma bênção se a família souber administrar os rendimentos e estipular prioridades e metas a serem atingidas. Olha, veja bem, o caminho mais fácil para aplicar habilidosamente o recurso é evitando os desperdícios. Foi o que eu falei. Desperdício é até um pecado. Desperdiçar alimento. Tem gente que não está nem aí, joga fora. Tá? É por isso que eu geralmente aconselho os pais, que a gente sofre, o adolescente entra no banheiro, fica lá o tempo todo. Irmão, o primeiro emprego que o teu filho arrumar, fala, filho, você vai pagar a energia. O primeiro emprego que a tua filha arrumar, filha, você vai pagar a água. Agora fica bastante tempo lá no chuveiro. Ele vai falar, pai, você está demorando aí. Fala, mas peraí, a vida inteira era você que fazia isso? Põe ele para pagar a energia, põe ela para pagar a água, para ter responsabilidade. A gente ensina os nossos filhos dessa forma. Outra coisa, nós não temos que facilitar a criação dos nossos filhos. Ele tem que aprender com responsabilidade. É sério, tá bom? Evitando as dívidas. Quando a família não planeja as suas compras, acaba por contrair dívidas acima da sua posse. Assim o lar passa a sofrer privações e se torna refém do credor. Pois quem toma emprestado é servo do que empresta. Gente, é muito sério. O comprometimento da renda familiar, veja bem, acarreta uma série de outros prejuízos, como impaciência, nervosismo, desavença no lar e constrangimento desnecessário lá fora. Né? Constrangimento. Vou pular aqui, para a gente ter mais uns assuntos aqui. Como fazer um orçamento? Eu não vou falar tudo isso aqui, vou falar só 3 temas. Como fazer um orçamento? Um orçamento, 3 coisas devem ser feitas, levar em conta. Não pode ser esquecido. Primeiro, determinar os rendimentos. 3 coisas, não esquece disso. 3 coisas. Quanto que eu ganho? Nós ganhamos X. Outra é o salário dos dois. Né? Determinar os rendimentos, determinar as despesas e manter a contabilidade. Por quê? Você não pode comprar mais do que você ganha. Foi falado, eu falei aqui, que a gente tem que gastar 70%, máximo 80%. Então, determine os rendimentos, né? Determine as despesas que vai ser comprado e mantenha a contabilidade. Tá bom? Mais à frente aqui, Estou pulando porque não tem como interagir com a... Quer ser abençoado? Claro, eu quero ser abençoado. Os meninos querem ser abençoados? Todos nós queremos ser abençoados. Pague suas contas em dia. Você quer ser abençoado? Pague as suas contas em dia. Por quê? Porque quem vendeu precisa de receber. Aí você fala, eu sou tão bonzinho, não pago as contas em dia. Mas eu paguei. Eu sou um bom pagador, paguei com 40 dias. Então, peraí. Quer ser abençoado? Tem vários versículos, Lucas 16, 10 e 11. 1 João 4 e 20, né? Vai falar uma coisa. Por quê? Aqui eu falo sobre a graça comum. Eu falo sobre a graça comum porque em um determinado tempo eu estava dando uma palestra em outro lugar, eu não lembro agora se foi numa escola, e a pessoa estava falando, meu irmão, vem aqui, eu sou um cara honesto, muito honesto com as coisas, né? Eu sou um cara temente a Deus, né? Eu não estou falando questão de religião, eu sou um cara temente a Deus, mas tem um rapaz que ele trabalha comigo, ele ganha igualmente a mim, mas o cara não vai nem na igreja. Quando passa no perto da igreja, não faz sinal de cruz, não faz sinal de nada, não vai nem na igreja evangélica. Mas o cara é próspero. Tem coisa errada nessa parada aí, meu irmão. Ajuda eu. Eu falei, olha, e aí agora? Então você quer dizer que Deus está abençoando só ele, não está abençoando você? Aí eu tive que começar a estudar sobre a graça comum. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, ele diz, quando Deus manda chuva, ele manda para todos. Para os maus, para os bons, né? Manda para todos. Agora, cabe você, meu irmão, você está perdido.
cabe você administrar os seus rendimentos. Então está aí. E ele estava criando assim uma aversão pelaquela pessoa, tá? Então essa graça comum é para todos nós. A mudança que você tanto quer ver no mundo começa em você, né? Às vezes a gente quer que tenha uma mudança, mas... Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias para trás, é coisa de prefeitura. Esses dias para trás, eu não vou falar de prefeitura, né? Eu vou elogiar. Esses dias para trás, presbítero Lucas, teve um probleminha aí e demorou os meninos para passar a questão de lixo. Aí eu falei, bom, eu vou pegar o meu lixo e vou levar para onde? Eu não tenho um terreno para colocar esse lixo. Eu não tenho um sítio. Eu não vou fazer o quê? Caiu a ficha. Eu falei, olha, eu sempre paguei os meus impostos. Hoje eu entendo que vale a pena pagar os nossos impostos. Porque eu ponho o meu lixo lá na rua, vem o pessoal, leva embora, sabe onde coloca, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Então começa aí. Nós temos que pagar os nossos impostos. Aí eu falei, olha, parabéns, eu não tinha meu IPTU tudo certinho, agora vale a pena pagar os meus impostos. Começa aqui. Começa aqui. Então foi mais um aprendizado. Então a mudança que você quer ver nos outros, começa em você. Procure mudar os seus comportamentos, né? Lealdade a Deus. Agora é um outro assunto, né? Estou quase terminando aqui, tá? Veja bem, a lealdade a Deus, a boa administração financeira tem o início com a fidelidade do cristão na entrega dos dízimos e das ofertas. Gente, o negócio é tão sério hoje que até para a gente ministrar, a gente tem que ser politicamente correto. Se a gente for, não, esse assunto aí vai atingir, não, pelo amor de Deus, olha, aonde nós vamos chegar com esses comportamentos? Nós temos que falar, né? A boa administração financeira tem o início com a sua fidelidade a Deus na entrega do dízimo e das ofertas. O dízimo era praticado antes da lei. Eu achei lindo isso aqui, meus irmãos. Eu achei lindo, por quê? Porque eu comecei a ler Gênesis no capítulo 14, o capítulo 14 inteirinho. Eu vi uma história ali, que teve uma briga ali de 4 reis contra 5 reis, né? Então 9 reis, né? O que acontece? Levaram o sobrinho de Abraão preso. Se esse sobrinho dele tivesse sido como escravo, Abraão tinha que ir lá e pagar. Não, mas não foi assim, ele foi preso, foi na espada. Eles perderam a guerra. Abraão orou a Deus e falou assim, olha, eu vou buscar meu sobrinho Ló. Eu vou buscar. Foi lá, teve essa guerra lá. Ele orou a Deus e falou, Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou retribuir o Senhor. Então, meus irmãos, eu falo, estudo meu, eu sei que não é a opinião de ninguém, eu cheguei nessa conclusão. O dízimo nasceu no coração de Abraão e Deus aprovou. Por quê? Abraão foi, venceu a guerra, trouxe o seu sobrinho, trouxe todos aqueles despojos, né? É outra história aí. Mas quando ele chega próximo ali, chegou um cidadão, chamado Melquisedeque, que ele fez uma coisa que não era o correto. O que ele fez? Ele trouxe pão e vinho para um homem que tinha guerreado e vencido a guerra. Historicamente, ele tinha que levar ouro, escravo, um monte de coisa, não pão e vinho. Aí Abraão falou, peraí, chega para Abraão com pão e vinho. Abraão fala, reconheço que você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Aí Abraão tinha feito um voto a Deus. E falou, Deus, se o Senhor for comigo e eu vencer essa guerra, eu vou dar 10% de tudo que eu tenho para o Senhor. Melquisedeque foi, deu pão e vinho para Abraão. Abraão se encurvou e falou, vou te dar. Melquisedeque era rei de Salém, né? Próximo de Jerusalém. Abraão já era um homem próspero. A Bíblia não me dá muito esse direito de falar isso, mas eu estudando historicamente, né? Melquisedeque, ele tinha bastante terra, né? Na antiga Salém. Abraão deu 10% de todas as suas terras, segundo a história que eu já estudei várias vezes para chegar nessa conclusão. Então, Abraão começou ali a dar os 10% de tudo que ele tinha. Veja bem, lá no Gênesis, capítulo 14, ele foi abençoado e abençoou a vida de Melquisedeque, dali começou. Foi praticado desde ali. Agora veja bem, requerido no período da lei. Depois foi lá para a lei, no Levítico, depois veio para Malaquias e ali. Vamos falar um pouco disso aqui mais adiante. Uma coisa muito interessante, eu estudando também sobre a vida de Jesus. Meus irmãos, presta bem atenção. Vamos lá. A melhor coisa com relação ao dízimo, o que é?
é você ser grato a Deus por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem lembra quando Jesus foi questionado pelos judeus lá em Mateus no capítulo 22? Quem lembra? Quando os judeus questionou a Jesus, falou: Jesus, a respeito sobre pagar ou não o tributo a César. Por que os judeus estavam perguntando isso? Era a mesma hipocrisia de hoje, a mesma coisa. Ô Jesus, é lícito ou não? Ele falou: me dá uma moeda aí. Dá-me uma moeda. Deram uma moeda para ele, ele falou assim. Isso também era uma pegadinha. O cara não ajudava, sonegava imposto. A gente pode estudar na história que ele sonegava, tá? Jesus, me dá uma moeda. De quem que é essa moeda? Ele falou: é de César. Ele falou: então dai a César o que é de César, mas também dai a Deus o que é de Deus. Isso está na nova aliança, está no Novo Testamento. Estudem. Também dai a Deus o que é de Deus. Eu entendo que sobre esta, ele estava falando, César merece o despojo, ele merece como é que chama? Ele merece o tributo, os impostos, mas Deus também merece. Então eu escrevi aqui, eu vou ler para você entender. O Senhor disse que, de quem é essa moeda? Eles disseram: é de César. Então disse o Senhor: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor quis dizer que não só era César, o imperador romano na época, que teria o direito dos impostos, dos tributos e parte dos seus rendimentos, mas do seu ganho. Ele também estava afirmando e dizendo que Deus também teria o direito de uma fatia dos seus rendimentos. O Senhor tinha a consciência de que muitos ali sonegavam imposto. Meu irmão, o Senhor Jesus Cristo nos comprou. Isso está ali, o presbítero Lucas, nosso professor, né, trouxe uma lição sobre a eleição. Ele nos comprou, ele nos pagou corretamente. Eu trago uma lição aqui, falo a mesma coisa de o Manassés, que está aqui nessa parte técnica também, fazer uma grande despesa para mim e falar assim: Josivaldo, eu fiz uma despesa, estou profetizando, R$2.000 no mercado aí. Está lá pago, Josivaldo. Tá bom. Eu vou comer aquela comida se eu não for buscar? Se eu não for buscar, eu não vou. O Senhor Jesus Cristo, Ele comprou-nos, né, desde a fundação. Ele nos pagou. Agora, meu irmão, alguém reclamando porque pagar 10%, pelo amor de Deus, o Senhor Jesus Cristo dá uma lição, traz uma lição, você reclamando por pagar 10%. Aí tem outro que fala assim, irmão, me perdoe, hoje é até errado falar sobre isso, mas eu falo porque Deus tem me impulsionado a falar deste assunto. Aí você fala assim: eu não estou nem aí. E outra coisa, viu? Não é só para quem é da igreja Assembleia de Deus, não, isso aqui é para todos os seres humanos. Conheço pessoas que foram, todo mês ele passa e deixa uma igreja, uma quantia, e nunca foi na igreja. Irmãos, a bênção do Senhor está embutida naquilo que nós se disponibilizamos para o nosso Deus. Posso pensar em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 16 ao 12, que Deus comprometeu que aquele que trazer o dízimo, a casa do tesouro, a casa do Senhor, ele estava se comprometendo, ele estava dizendo: eu entro nas tuas causas. Tem pessoas que vai reclamar com as pessoas que dá. Primeiro lugar, o que reclama é que nunca ajuda. Pelo amor de Deus, eu não sou pastor não. E como eu falei do politicamente correto, o pastor tem até medo de falar nisso. A pessoa é abençoada, deixa ele ser abençoada. Pelo amor de Deus. Veja bem, administrar os recursos que Deus nos deu. O cristão deve trabalhar honestamente para suprir o sustento da sua família. Ele deve administrar bem os seus recursos, a fim de que não peque contra Deus e não expor a sua família ao vexame moral, privações. Devemos, em primeiro lugar, confiar que Deus suprirá nossas necessidades. Está lá escrito em Filipenses 4:7. E em segundo lugar, fazer todo o possível. Eu tenho que fazer o possível ao nosso alcance para bem administrar os recursos que Deus nos deu. Amém? É difícil? É difícil de entender? Então eu vim discorrendo sobre a administração financeira no lar. Depende de você, meu irmão. Tem casas, faça a soma do jeito que eu falei. Tem vários assuntos que eu tive que passar por causa do tempo, mas que Deus possa falar melhor no teu coração. E lembre-se,
Tem pessoas que ganham pouquinho, mas ele vive uma vida de prosperidade, tá? Então não reclama dessa pessoa não, tá bom? Deixa ele viver a vidinha dele em paz, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos, que eu agradeço a oportunidade